Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa para conquistar a sua liberdade. E nós tivemos ontem uma pancada de alta aí no SP500. O mercado americano reagiu com força, SP500, Nasdaq, Dow Jones, Russell 2000, todo mundo foi para cima, verdinho o mercado, e era aquela reação que nós estávamos esperando desde a semana passada, né? Eu esperava que isso acontecesse lá para quarta, quinta-feira da semana passada, não reagiu, mas ontem aconteceu. Agora, o que nós temos que fazer? Acionou vários trades, várias entradas, né? Vamos dar uma olhada em alguns ativos, e mercado internacional, né? E agora o que nós temos que acompanhar é esse movimento de alta, qual que é o apetite dele, se ele vai realmente romper topo ou se ele vai fazer uma falha do teste do topo e voltar a virar para baixo. Eu aposto minhas fichas mais nesse cenário, até porque semana que vem, dia 2, que é quarta-feira, vai ter o tal do dia da libertação das tarifas do Trump, né? De libertação na opinião dele, né? Mas é o dia das tarifas, da reciprocidade das tarifas, então realmente isso daí deve dar uma chacoalhada no mercado, porque a gente não sabe exatamente a intensidade que isso daí vai vir, né? Então nós temos daqui até lá praticamente uma semana para o mercado andar e fazer esse teste do topo. Eu acho que tem espaço, tem força para isso, e aí a semana que vem é outra conversa. No mercado brasileiro, o índice ficou um pouco para baixo ontem, né? E o dólar para cima, então continuamos na mesma, né? E não teve muita alteração no mercado brasileiro, tá bom? Então, se você curte esse conteúdo e curte esse canal, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá também no Instagram, @mfmadeno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, começando aqui o mapa de calor do mundo, nós vemos aqui mais verde do que vermelho, o Brasil uma exceção, né? Vermelho, obviamente, porque o dólar foi para baixo, aliás, o dólar foi para cima e o índice foi para baixo, então é natural o EWZ ficar vermelho, mas o mundo está reagindo para cima. E o SP500 ficou bonitão, né? Praticamente um consenso aqui, todo mundo para cima, né? Com força, alguns ativos com bastante força, como a Tesla, que subiu 12%, né? Falei no fim de semana, na análise semanal, sobre essa compra aqui na Tesla, né? Então, ela abriu com um pouco de gap, mas deu oportunidade aí para entrar. Então, tem vários ativos aí reagindo, nós vamos olhar. E o VIX continua caindo aqui, ontem teve um dia de baixa forte, então o mercado vai tranquilo, né? De acordo com o que a gente tinha imaginado. Os juros ainda continuam na luta aqui, né? Isso daqui ainda continua nessa bandeira aqui. Deixa eu aqui. Ele continua nessa bandeira de baixa aqui, né? Mas ontem foi um dia de alta, né? Então não é o que a gente quer que ele vire para baixo logo. Mas eu acho que com essa incerteza das tarifas é difícil de ele cair, né? Só depois que realmente sossegar esse assunto é que ele vai cair. A Europa está dando uma embandeiradinha aqui, isso daqui está com cara de que vai voltar à normalidade, né? Vamos ver também, o negócio das tarifas pode influenciar isso. E aí o SP500, olha, isso daqui que nós falamos depois que ele fez esse fundo aqui, a partir daqui tinha compra, ele ficou a semana passada aqui enroscando, eu esperava essa reação na semana passada, e ela só veio ontem, né? E aí agora nós temos aqui no meio do caminho, nós temos um monte de regiões aqui de resistência, né? Então nós temos aqui em torno de 5.850, depois nós vamos ter aqui para cima, né, mais uns 6.000 e tal, e depois o topo. Então vamos ver como é que isso daqui reage, com que força, até onde ele vai. Mas o cenário está para cima, né? Então, voltando aqui para os 60 minutos, né, que eu tinha falado quando a gente ainda estava aqui nessa situação, e aí eu tinha falado que a partir do momento que ele fizesse aqui esses fundos mais altos, pivô de alta, dava para começar a se envolver. Aí, obviamente, a gente fica aqui com uma ansiedade, né? Porque essas compras aqui acabam voltando, tal, mas ontem o mercado realmente andou e agora ele está deixando aqui uma bandeirinha de alta, né? Depois do movimento de ontem e tal. E se romper aqui tem mais compra, tá bom? Não sei se aciono isso daqui hoje ou não, mas essa é a direção do mercado agora, tá?
Olhando aqui a Nasdaq, a mesma coisa, né? Um belo movimento de alta aqui, as mesmas resistências pelo caminho. O Dow Jones, olha só que belo movimento, né? Então o Dow Jones é um dos que mais andou, né? Porque o acionamento foi aqui e ele está indo embora aqui, né? Então o Dow Jones está forte. Russell 2000, que não está tão forte, mas acionou aqui, né? Porque nós vemos que aqui tem um fundo, aí ele veio para cá, deixou um fundo mais alto e fez um pivô. Então a partir de agora realmente tem oportunidade de compra aqui no Russell 2000. A Europa agora resolveu dar uma parada aqui, uma consolidada. Então a gente vê que a Alemanha já está no terceiro dia no mesmo lugar, o Reino Unido também, a França também, bem consolidada. A Espanha está mais forte aqui, eu não falo normalmente da Espanha, mas ela está bem forte, tá? Então ela está prestes a romper topo histórico aqui, pode dar uma oportunidade de comprar mais um pivô de alta. Eu acho, não sei se eu já mostrei isso alguma vez, esse gráfico da Espanha, né? Mas olha só que canal de alta bonito, né? E que ele vem aqui desde lá do fundo de 2023 e um zigue-zague bem bonito, né? Olhando aqui, olha só, os setores, né? Nós temos os setores americanos, né? Nós temos os setores de transportes, que estava sofrendo bastante, né? E olha só, fez uma reação interessante ontem, né? O setor financeiro está indo muito bem, né? Muito mais próximo aqui do topo histórico do que o resto, então os bancos estão indo bem. E o setor de tecnologia, que fez aqui esse pivô de alta ontem, né? E agora tem oportunidade aqui de subir. Indo lá para o Oriente, nós temos a China, que está ramelando aqui, né? Então está no limite aqui de perder esse fundo, fazer esse pivô de baixo aqui, isso daqui é ruim. Ainda está na tendência de alta, tá? Mas demonstra fraqueza, né? O Japão continua aqui na meiuca. O mercados emergentes agora voltou aqui, estava com cara que ia fazer pivô de alta e voltou por causa da China, obviamente. O nosso EWZ, olha só, ele marcou esse topo aqui e agora ele começa a descer perigosamente aqui. Então ele vai precisar, se for fazer essa correção aqui, ele tem que se segurar em algum lugar aqui para deixar um fundo mais alto, né? Senão o que vai reinar vai ser a tendência de baixa. Espero que não seja isso. Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, né? Você apagar aqui minha ordem de compra. Esse petróleo aqui está indo aqui em direção aos 75, 77 dólares, então está reagindo. O minério de ferro continua na mesma. O cobre também está aqui já há 3 dias no mesmo lugar. O ouro fez 2 dias de correção, hoje está tentando voltar a subir. O ouro é assim, ó, você tem que esperar ele parar de fazer barras vermelhas, na hora que ele reagir você pode comprar. Então vamos ver aqui, esperar a reação, vamos ver até onde ele corrige. Aí quando acionar outra compra a gente vai para cima. A prata continua ainda nessa correção aqui, ainda não conseguiu se livrar. Indo para as moedas, nós temos o DXY que fez aqui, olha só, esse pivôzinho de alta, né? Então está começando a reagir, parece que vai subir um pouco, porque os juros não estão cedendo. Então o DXY ele estava precificando aqui uma queda de juros que não está acontecendo, né? O Bitcoin continua na sua bandeira de baixa, né? Então assim, tem muita gente, os defensores aí do Bitcoin, né? Muita gente quando vê fazer essas barras aqui, fala, agora vai, mas seguindo o gráfico aqui, nós ainda temos essa situação aqui, né? Então eu estou vendo isso aqui mais como uma bandeira de baixa e que pode cair mais. Ele pode simplesmente ignorar tudo isso e subir? Pode, mas a gente trabalha aqui com probabilidades. A probabilidade maior é desse negócio aqui ainda descer mais, né? O Ethereum, que também fez a reação dele, isso daqui está com muita cara de bandeira de baixa, né? Então eu não compro isso daqui não, ele tem oportunidade de venda aqui se perder o fundo, né? Vamos passar aqui pelas magníficas, né? Porque vale a pena, porque ontem teve uma reação, né? Então a Apple na sexta-feira já tinha reagido, ontem fez um gap e ficou parado aqui. A Microsoft abriu com gap, deu uma descida, mas olha, eu falei aqui no fim de semana, né, sobre essa oportunidade aqui de Microsoft, né? Então como isso aqui foi um pullback, se der um sinal hoje, dá para aproveitar de 60 minutos fazer uma compra.
A Amazon, olha só, reagiu bem, conseguiu se livrar desta região aqui, então acionando aqui a compra, né? O Google ainda um pouquinho mais fraco, o Google mais duvidoso, né? A Meta é uma das mais fortes, né? Reagiu bem aqui com o gap, e ontem foi um mercado aqui para day trade aqui fora, foi meio complicado, porque ele abriu com gap e parou, né? Vários ativos fizeram isso. A Netflix continua aqui para cima, né? A Tesla foi a estrela, né? Que eu falei dessa compra aqui, então ela abriu com gap já acionando a compra, né? E depois andou o resto do dia aqui bonito, né? E a Nvidia ainda fez um gapzinho de alta aqui, mas a Nvidia ainda tem mais para mostrar, tá? E aí o meu benchmark também do setor financeiro é o JP Morgan, que, deixa eu achar aqui, JP Morgan, também fez uma reação interessante ontem, né? Então, desde aqui eu falei que tinha compra no JP Morgan, né? Olha só o gapão aqui, e ele tem tudo para ir testar a topo, né? Então, os bancos estão fortes. Vamos ver agora o Brasil. Então, olha, os DIs tiveram mais um dia de alta hoje, né? Ontem, fechando aqui nos 14.900, então tá prestes a romper os 15 aqui, né? Parece que vamos continuar tendo alta de juros. O índice, nós colocamos essa barra aqui, que era quando, essa barra verde aqui, era quando a partir daqui a gente poderia começar a comprar. Mas agora, olha, eu vou descer essa barra aqui para os 130 mil, porque a partir daqui, até aqui eu acho que está um negócio bem saudável ainda de correção, né, que não tem problema, e depois voltar a retomar. Se perder os 130 mil, já começa a ficar mais preocupado com essa alta do índice. Tá? Então, olhando aqui os 60 minutos, veja que ele deu essa virada para baixo, né, e hoje no day trade pode dar até uma vendinha aqui se perder esse fundo, tá bom? O dólar já é o terceiro dia de reação, então aqui do fundo nós já andamos 126 pontos, é bastante, né? E está dando oportunidade de compra aqui no day trade, né? Então, a partir daqui, olha só, está dando as oportunidades, né? Ontem deu uma bela de uma compra aqui, o pessoal lá na sala pegou, foi legal, né? E hoje é a mesma coisa, se der uma configuraçãozinha aqui de rompimento, deixar um stop, só tem compra no dólar, tá? As small caps, fazendo a mesma coisa aqui, o índice para mim, small caps hoje tem venda nelas, tá? Perdendo aqui o fundo tem venda. O Itaú continua aqui no seu grupo histórico, né? Está consolidado aqui, acho que está pegando um embalo para depois romper. O Bradesco rompeu essa região aqui, então o Bradesco agora ele abriu a porta aqui para a gente fazer, não tem swing trade, mas day trade de compra tem, tá? A SAMB, a SAMP está aqui ambígua, né? Se ela romper aqui, a gente pode comprar, se perder aqui, a gente pode vender. Então, não é o ativo mais fácil de operar. O Banco do Brasil continua com cara de alta, né? Então, isso aqui é uma bandeira de alta. Se romper aqui, tem compra. Não sei se vai fazer isso daí hoje, não está com cara. A Vale colocou a cabeça para fora aqui, né? Nós falamos dessa bandeira de alta aqui, né? E só que ele deu uma voltada aqui feia. Então, se alguém comprou essa Vale aqui tem que estopar, tá bom? Porque se fizer isso daqui, corre o risco dela fazer como ela fez aqui, né? E voltar bastante aqui. Então, não tem por que ficar segurando o ativo. Deu errado se fizer isso. E a Petrobras está aqui. Numa região interessante, se romper aqui, tem compra para vir testar topo, tá bom? Então é isso, o mercado está bem claro o que a gente tem que fazer, não tem que ficar com dúvida, tá? Se configurar, tem que fazer o trade. E se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.